Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rafael Azzoni, novamente com a biologia para tentar facilitar a sua vida. Em citologia, novamente, divisão celular. Então, para que iremos estudar divisão celular? A célula se divide ou para crescer, ou para regenerar, ou para se reproduzir, tá? Gametas. Nesse esqueminha, uma célula, 2, 4, 8, 16, 32, várias divisões. Tudo começa numa célula primordial, ou célula-mãe, ou um dia o que eu fui, você foi um zigoto. Então, uma única célula gerou essa montanha de células presente aqui na sua frente, tá? E seria a partir da mitose ou gametas de uma meiose. Então, hoje eu vou passar para vocês mitose. Antes de uma divisão celular, temos o ciclo celular. Então, a célula ela tem que se preparar para a divisão. E o que seria esse preparo? Lembra de umas aulinhas anteriores quando eu expliquei núcleo, cromossomo? Então, o cromossomo, que é a minha cromatina, o DNA, o filamento condensado, espiralizado, ele tem que duplicar-se. E nesta duplicação, ele pode estar simples ou duplicado, ele ganha cromátides irmãs. Então, neste processo de preparo e duplicação, recebe um nome. Este nome compreende 3 fases, reunidas no nome intérfase. Então, a intérfase, neste ciclo celular, ela compreende G1, S e G2. E este M seria o M da minha, que eu acabei de falar, mitose, aonde já falo a sua função. Quando a célula se prepara até chegar à mitose, intérfase, o nome dela, acontecem 3 fases. G1, que nós recebemos, do inglês gap, significa intervalo. Então, muitas vezes a gente vê várias pessoas intervalo aí no seu moletom, nem sabe o que significa, mas gap de intervalo. Então, intervalo por quê? Antes da própria duplicação, tem um intervalo. E é nesse intervalo 1 que a célula produz proteínas que vão auxiliar, o gap 1, na duplicação. Duplicação do DNA. Então, esta duplicação do DNA é decorrente de proteínas produzidas no meu gap 1. Então, o gap 1 produz proteínas para a duplicação do DNA. E aonde acontece essa duplicação do DNA efetivamente? Em S. S vem de síntese. Então lá eu tinha gap, que era do intervalo, S, que seria a minha síntese. Síntese do quê? Do material genético. Lembra que eu comentei? O meu cromossomo simples, ele passa a ser duplicado com a união das cromátides pelo centrômero e acaba tendo as cromátides irmãs. Então, proteínas para a duplicação do DNA. Aonde acontece a duplicação do DNA? Síntese, S. Aí vem G2, que automaticamente seria o meu outro gap, ou intervalo 2. E adivinha o que ela produz aqui? Proteínas para a própria divisão celular. Então, ó. E aonde vem a divisão celular? Vem nas mitoses da vida. Então, ciclo celular, guarde muito bem. M é a célula que realiza a divisão. Primeiro intervalo produz proteínas para a duplicação do DNA. Aonde acontece a síntese de duplicação? S. G2 é o outro intervalo para a produção de proteínas para a divisão celular, que seria a minha mitose. Então, intérfase compreende essas 3 fases. A maior parte da célula em demora de tempo aconteceria nessa intérfase, porque uma mitose tem células que às vezes demoram 8 horas, um exemplo, para se multiplicar, células que demoram às vezes 180 dias para se multiplicar. Então, cada célula do meu organismo tem um tempo aí de ciclo celular. Então, o que veremos agora?
já aprendido que o material genético duplicou, são as fases da mitose. E o que é uma mitose propriamente dita? Mitose. Então, mitose, só confirmando, qual seria a função? Aquela piadinha bem feinha, né? O que o cachorrinho fala no pet shop? Mitose. Como cresce um pelo de um cachorro depois? Igualzinho. Quando você dá aquela tosada no cabelo, o cabelo continua crescendo igual. Então, se cresce igual, a gente fala que é crescimento. Ou quando eu tenho aquele cortinho no dedo, quando eu preciso regenerar uma fratura óssea, eu tenho a minha regeneração. E toda vez que eu cresço ou regenero, não posso mudar a célula. Mudar em que sentido? Tenho que manter o mesmo material genético. Se eu tiver um material genético diferente, eu ganho uma célula mutante. E essa célula mutante, geralmente as pessoas falam que é um tumor, um câncer, matéria mais lá para frente estudada. Então esse esqueminha básico que eu tenho, a gente chama célula, né, de célula-mãe. Esta célula-mãe, que vai dar origem, lembra um dia todo mundo já foi uma única célula chamada zigoto, ela passa pelo processo de preparação do material genético. Então essa célula, se eu teria um material genético, ser humano, diploide, 2N, certo? Eu passo pela minha intérfase. A intérfase, acabamos de observar, quando ocorre a duplicação do material genético. Então essa célula, após a intérfase, o cromossomo apresenta cromátides irmãs, o cromossomo apresenta cromátides irmãs. Esses filamentos de cromatina, no final da mitose, eu tenho que apresentar células idênticas à célula-mãe. Então o material genético não pode mudar. A célula tem que ser idêntica. Quando uma célula é idêntica a outra, nós falamos que elas são células clones. Ou, melhor dizendo, mesmo material genético. Lembra da Dolly? Primeiro clone, ovelhinha, tinha o mesmo material genético da sua mãe. Então, clone, hoje em dia, fala, clone. Existem vários clones, principalmente na agricultura. Tem clones naturais, que são os gêmeos, né, univitelinos, plantas, que são clones, né, na reprodução assexuada. Então, esse esqueminha básico é para provar que regenera e ocorre o crescimento, mantendo o mesmo material genético. E, para continuarmos, temos que aprender as fases. Como ocorre essa divisão? Então, vamos para as fases agora. Olhando aqui agora, fases da minha mitose, vocês vão prometer para aquela sua amiga Ana que vocês irão telefonar para ela. Então, prometa, Ana, telefonar. Para que isso? Né? Para você memorizar ou, que alguns dizem que eu não gosto de decorar, mas simplesmente aprender a ordem das fases que ocorrem a minha mitose. Olhando, prometa, Ana, telefonar, nós temos pro de prófase, primeira fase, prometáfase, minha segunda fase, metáfase, terceira, anáfase, quarta e quinta, telófase. Cada fase apresenta uma particularidade. E, estudando a minha célula, já vimos em aulas anteriores sobre núcleo, lembra daquela aula? Uma divisão celular. E aprendemos também que a célula apresenta uma membrana chamada de carioteca ou envelope nuclear, daquela outra aula. Agora, desenhando na célula, na prófase da mitose, eu tenho a degradação desta carioteca, que ela iria atrapalhar a divisão celular. Então eu falo que inicia a degradação da carioteca. Numa célula animal, ocorre a duplicação do centríolo, que eu estou representando uma célula animal. A vegetal tem algumas diferenças que veremos depois. E ocorre a condensação do material genético para a formação do cromossomo. Então aquele material genético, DNA, ele começa a condensação para ficar condensado e espiralizado, formando o cromossomo. Para a fase seguinte, a carioteca quase nem é mais vista, ela fica desfragmentada. O centríolo, ele começa a migrar para polos opostos. E o cromossomo começa a condensação e a sua migração para o equador de uma célula,
Então, eu tenho a região ou a formação da zona equatorial. Indo para a terceira fase, metáfase, lembra de metade? É a formação da zona equatorial. Então é aqui que os cromossomos atingem o grau máximo de condensação. É aqui que eu consigo observar o cariótipo de um indivíduo. Quando os cromossomos, aquela forma de cromossomo metacêntrico, acocêntrico, telocêntrico, então eu tenho a formação da região equatorial. Os centríolos vão liberar as suas fibras do fuso e vão ligar-se ao centrômero, na região chamada cinetocoro. Metáfase, então, metade. Aí vem a ana. Eu falo que toda ana aí, a gente fala, a ana é separadora. Por que a ana é separadora? É na anáfase que sempre ocorre a separação. E como eu estou falando de mitose, células idênticas, eu tenho que separar o centrômero, do cromossomo. Ele ligado ao centríolo, ocorre a separação de quem? Das cromátides irmãs. Então, nesta ligação que cada um dos centríolos possui, ele começa a separar. Quando ele puxa, separa a cromátide irmã. Então, uma vem para cá, outra vai para lá. Uma vem para cá, outra vai para lá. Então, todas elas estavam ligadas ao centrômero. Então, a gente fala que a ana é a separadora. No caso da mitose, separa cromátides irmãs. Se separa a cromátide irmã, a gente vem para essa última fase, que seria a telófase. E é na telófase que ocorre uma ação chamada de citocinese. Citocinese, divisão do citoplasma. Como eu estou trabalhando com célula animal, nós falamos que a divisão é de fora para dentro, em direção ao centro. Então é uma força centrípeta. Acontece a divisão do citoplasma pela membrana plasmática. E o meu centríolo estava lá. Adivinha quem volta? Volta carioteca. Se volta carioteca, o material genético desespiraliza-se. E no final eu tenho a formação de duas células idêntica à célula inicial. Aí deu-se o processo chamado de mitose. Então uma célula produz duas células idênticas. Então nesse processo ocorre o tempo todo, desde o zigoto até o seu último respiro aí. Então espero que tenha ajudado. Até a próxima aula.